Sicília, século XVII. O sol ardia sobre os telhados de Palermo e o ar cheirava a mar e confissão. As igrejas estavam cheias de mulheres ajoelhadas, mas havia uma, em especial, que parecia ouvir o pecado antes mesmo que fosse dito. O nome dela era Giulia Tofana, e dizem que sua fé era tão profunda quanto o veneno que carregava nas mãos. Ela era uma assassina? Depende de quem conta a história. Alguns dizem que Giulia foi uma santa das mulheres oprimidas, outros que foi a maior assassina da Itália. Mas todos concordam em uma coisa: ela criou o veneno perfeito. Chamava-se água tofana, um líquido claro, inoduro, que se misturava facilmente à água, ao vinho, à sopa. Algumas gotas eram suficientes, e a morte vinha lenta, calma, quase piedosa. A vítima ficava pálida, fraca, parecia apenas adoecer, e ninguém suspeitava. E ela vendia isso livremente? Não, ela vendia segredos. Giulia era discreta, culta e sabia o lugar que ocupava. Naquela época, as mulheres não podiam escolher marido, mas podiam morrer nas mãos dele. E foi assim que ela encontrou seu público. As esposas vinham até ela chorando, desesperadas, implorando por ajuda. E Giulia oferecia libertação. O frasco era pequeno, bonito, tinha o rótulo de uma água da Santa Catarina, como se fosse uma mistura abençoada. Ela dizia que trazia paz aos lares, e trazia mesmo, só que pelo silêncio da morte. Quantas pessoas morreram? Dizem que mais de 600. Maridos, amantes, patrões, até monges. E por incrível que pareça, durante anos, ninguém suspeitou de nada. As mortes pareciam naturais, febre, fraqueza, colapso. E Giulia sempre dizia o mesmo: Deus decide o fim de todos nós. Ela não trabalhava sozinha, tinha a rede de mulheres, donas de casa, amas de leite, criadas. Todas aprendiam o ritual: 3 gotas no vinho, depois oração e silêncio. Era um sistema secreto, uma irmandade. As vítimas morriam e as esposas ficavam livres. Mas isso é terrível. E ao mesmo tempo, parece que ela acreditava estar ajudando. Exato. Ela acreditava que fazia justiça, que o veneno era apenas uma forma de equilibrar o que a lei ignorava. E por muito tempo, o povo também acreditou. Giulia Tofana virou uma espécie de lenda viva. As mulheres a chamavam de Madonna del Silêncio, a Senhora do Silêncio. Mas a fama é o primeiro sintoma da queda. Quanto mais poderosa ficava, mais perigosos eram seus clientes. Um dia, uma jovem foi até ela, dizendo que não queria matar o marido, apenas assustá-lo. Giulia, contra o próprio instinto, vendeu o frasco. Dias depois, a mulher se arrependeu e, com medo, contou tudo ao marido. E ele a denunciou? Sim, e foi o fim. A guarda papal cercou Palermo. Giulia tentou fugir para um convento e conseguiu por um tempo, mas alguém a reconheceu e a prisão foi inevitável. Os interrogatórios duraram dias. No início ela negou tudo, depois confessou, mas não como quem se arrepende, como quem explica uma tese. Disse que não matava, apenas libertava, que nunca forçou ninguém a usar o veneno e que se os maridos morriam era porque Deus havia julgado justo. E o que fizeram com ela? Foram severos. Giulia Tofana, sua filha e várias cúmplices foram condenadas à morte. Em 1659, foram levadas à Praça de Roma. Dizem que ela vestia um manto azul e segurava um rosário. Não chorou, não implorou, apenas olhou para o povo e disse: Cuidem das mulheres, ou elas cuidarão de vocês. O povo a chamou de bruxa, mas entre as mulheres nasceu uma lenda. Durante gerações, mães contavam às filhas: não provoque a sorte, nem a mulher que sabe o segredo da água. Mesmo depois da execução, o nome dela sobreviveu. Em Nápoles, Florença, Roma, qualquer morte repentina era atribuída à água de Tofana. E muitos afirmavam que o veneno continuava a circular, vendido por discípulas anônimas, disfarçadas de vendedoras ambulantes. Mas o veneno realmente existia? Ou era só mito? Existia. Análises posteriores encontraram receitas atribuídas a ela: arsênico, chumbo e beladona, uma mistura letal, invisível e elegante. O veneno matava em até 4 doses, simulando uma doença comum. O último gole era sempre o mais doce. O mais fascinante é que Giulia Tofana não era uma mulher cruel.
Era calma, educada, paciente. Falava de química como quem fala de poesia e dizia que cada frasco era um fim limpo, sem dor, sem gritos. Como se acreditasse realmente que estava oferecendo misericórdia. Então ela via o próprio veneno como uma forma de justiça? Sim, e talvez por isso a história dela ainda incomode tanto. Porque ela não se encaixa. Não foi uma assassina movida por ganância ou prazer. Foi uma mulher que viveu em um tempo em que as mulheres não podiam escolher e encontrou no veneno a única escolha possível. Hoje, alguns historiadores dizem que ela foi uma criminosa fria e brilhante. Outros, que foi uma vítima do próprio tempo. Mas há algo que todos admitem. Ela entendeu o poder do invisível e transformou o medo em arma. Há uma lenda que diz que antes de morrer, ela entregou o último frasco a uma freira e disse: "Guarde, um dia alguém vai precisar." O frasco desapareceu, mas de tempos em tempos reaparece nos rumores, em antiquários, em coleções privadas ou nas mãos de quem jura ter herdado a água da libertação. Você acha que esse frasco ainda existe? Talvez, mas o verdadeiro veneno de Julia nunca esteve no vidro. Estava na ideia de que, quando a justiça falha, alguém encontra outro caminho. Séculos se passaram. Hoje, em Palermo, há uma pequena rua com o nome de uma santa esquecida. E toda noite, moradores juram ouvir o som de passos femininos, leves, calmos, e um perfume doce, de amêndoas, o mesmo cheiro da bela dona. Como se ela ainda estivesse ali? Sim, Julia Tofana, a mulher que ensinou o mundo que o poder pode ser líquido e que, às vezes, o inferno tem cheiro de flor.